Olá! Hoje a gente vai mergulhar num artigo bem instigante da Gillian Tett, lá do Financial Times. Ela começa lembrando, sabe, de uma história curiosa, Uhum. de como ela ignorou um relatório do Ray Dalio em 2008, bem premonitório sobre ciclos de crédito. Isso, claro, um pouco antes da crise financeira estourar. E o Dalio, bom, ele acertou em cheio. Pois é, e o mais interessante, né, é que agora, quase 20 anos depois, o próprio Dalio parece ter mudado o foco. O trabalho mais recente dele não olha só o crédito. Não mais, né? Não, ele está olhando como a política interna, a geopolítica, como isso tudo influencia a dívida americana, que está gigante, né, 36 trilhões, e como isso acaba travando reformas necessárias. Parece que o jogo mudou. Exatamente. É como o Dálio mesmo diz, né, parafraseando um pouco. Antes, o dinheiro era o mais importante, mas agora a política e a geopolítica estão dando as cartas, e de um jeito que afeta a economia de formas que a gente não imaginava. Ele chega a comparar com os anos 30, né? O populismo daquela época. Isso! E essa virada de chave do Dálio, saindo do puramente financeiro para essa visão mais político-estratégica, é um espelho perfeito do que o artigo da Tete explora, essa ascensão da geoeconomia. Exato. A ideia central do artigo é essa. A gente está entrando numa nova era. Uma era onde o comércio, sabe, ele acaba se subordinando mais aos interesses nacionais. A arte de governar. É uma mudança bem grande em relação às últimas décadas. Então, a nossa missão aqui hoje é desvendar um pouco o que significa essa mudança para a geoeconomia. Da onde veio isso, como está aparecendo agora, tudo com base no que a Tete escreveu. Vamos nessa. Certo. Então, para começar, o que é exatamente essa tal de geoeconomia? O artigo ele resgata um termo lá de 1990, do Edward Luttwak. Ele definia como uma mistura da lógica do conflito com os métodos do comércio. Meio forte, né? Bem forte. E o artigo complementa com outra definição de Blackwell e Harris. É o uso de instrumentos econômicos para promover e defender interesses nacionais. Instrumentos econômicos, tipo o que exatamente? Bom, o artigo lista vários. Tarifas, claro, restrições regulatórias, desvalorizar a moeda de forma agressiva, comprar ativos lá fora, controlar a exportação de coisas-chave, energia, terras raras, por exemplo. Uhum. Coisas que não são exatamente novas, mas que parecem estar voltando com força total. Com certeza. E o artigo conecta isso com exemplos bem atuais, né? Menciona as ameaças de tarifas do Trump contra um monte de países. União Europeia, Coreia do Sul, Japão, até o Brasil. Sim. E aquela discussão sobre proibir empresas chinesas de comprar terra agrícola nos Estados Unidos. Exato. Ou a China do outro lado retaliando com restrições na exportação de terras raras. É importante dizer, né, que a gente está só descrevendo o que está no artigo, sem tomar partido. Claro, claro, apenas reportando os pontos levantados no texto. E um ponto fundamental que o artigo levanta é que, embora a ascensão da China seja um fator importante, A tal da armadilha de Tucídides, que às vezes mencionam? e isso, o risco de conflito entre a potência que está lá e a que está chegando. Mas o artigo argumenta que o movimento é maior que isso. É como se fosse um pêndulo intelectual, sabe? Um pêndulo intelectual, como assim? Pensa nos últimos, sei lá, 120 anos. Antes de 1914, a gente teve uma era de globalização. A lógica econômica mandava. O Keynes até descrevia como um londrino podia pedir produtos do mundo todo no café da manhã. Lembro dessa imagem. Aí veio o período entre guerras. Muito protecionismo, nacionalismo forte, o comércio totalmente subordinado ao Estado. O Hirschman analisou bem isso. Certo. Depois da Segunda Guerra, vieram as ideias keynesianas, mais colaboração internacional, FMI, Banco Mundial, foco no bem-estar. E aí, nos anos 80, a virada neoliberal. Thatcher, Reagan. Livre mercado total, modelos quantitativos, a economia separada da política. O cenário que formou aquela visão inicial do Dalio que a gente falou no começo. Exatamente. Entendi. Então, o que a gente está vivendo agora seria o pêndulo voltando para o outro lado. Para o lado do nacionalismo, da intervenção do Estado na economia. Parece que essa é a leitura do artigo, sim. E não é algo que começou agora, com Trump ou Biden. O texto lembra de fatores que já vinham antes. Tipo o quê? Bom, aquela sensação de que os mercados não eram tão livres assim, né? O mercantilismo chinês, por exemplo.
Os protestos anti-globalização lá em Seattle, perda de emprego na indústria e, claro, a crise de 2008 aumentou muito a intervenção do Estado. Depois veio pandemia, guerra na Ucrânia, tudo isso foi, digamos, preparando o terreno. E a gente vê o Biden, por exemplo, mantendo tarifas que vieram do Trump e investindo pesado em política industrial, como aquele Inflation Reduction Act. Sim. O artigo descreve a abordagem da equipe Trump como mais focada numa lógica de soma zero, sabe? Uma coisa mais de poder bruto. De novo, só reportando a análise do texto. Entendido. E essa lógica não para na economia real. Ela se estende para o mundo financeiro. É o que o artigo chama de geofinança. Geofinança. O que seria isso? É aplicar essa mesma lógica geoeconômica às finanças. O artigo levanta algumas possibilidades, algumas ideias que circulam. Taxar investidores de países rivais, tipo a China. Controlar mais o investimento que cruza a fronteira. E até umas propostas mais, digamos, radicais que foram mencionadas, como um plano Mar-a-Lago para cobrar pelo uso do dólar, ou forçar aliados a comprar títulos da dívida americana, usar sanções financeiras mais agressivas contra quem tentar sair do dólar. Nossa, fascinante e um pouco assustador também. O artigo dá alguma pista, alguma estrutura para a gente entender melhor essa nova era? Dá sim, duas ideias bem interessantes. A primeira vem um pouco de Hirschman e de um trabalho chamado Global Capital Allocation Project. A ideia é focar no controle de nós estratégicos. Nós? Como assim? Pensa assim, a China tem vantagem na manufatura. Controla as terras raras, por exemplo. Os Estados Unidos têm o controle do sistema financeiro, por causa do dólar. Entendi. Cada um com seu ponto forte. Exato. E aí, as ações de cada lado são vistas como tentativas de minar o controle do rival e proteger o seu próprio nó. A tecnologia, claro, é outro campo de batalha crucial nisso tudo. E essa ideia ajuda a explicar por que outros países começam a buscar estratégias de anticoerção, para não ficarem reféns. Faz todo sentido. Essa ideia dos nós explica muita tensão que a gente vê hoje. E a segunda estrutura que o artigo menciona? É uma releitura do conceito de stakeholder. Tradicionalmente, a direita econômica focava no acionista, né? Milton Friedman e tal. Sim, o lucro do acionista acima de tudo. Pois é. Mas, segundo a análise do artigo, hoje, parte da direita defenderia não só o acionista, mas um conjunto mais amplo de interesses, de stakeholders, segurança nacional, necessidades energéticas, até valores culturais, patriotismo. A geoeconomia acaba forçando uma nova forma de pensar a relação, a colaboração ou a tensão entre governos e empresas. Interessante essa releitura, mas aí fica a dúvida, né? Será que isso tudo é só uma fase? Uma reação a figuras políticas específicas, tipo Trump? Vai passar? O artigo levanta essa questão. Tem gente que aponta, por exemplo, que a globalização continua firme e forte na Ásia, que a Europa ainda defende mais as ideias liberais. Mas o problema, e a TET bate bastante nessa tecla, é que a geoeconomia parece ser contagiosa. Se um país grande começa a usar essas táticas, os outros se sentem pressionados a responder na mesma moeda, para não ficar para trás, né? É uma dinâmica complicada e a história meio que sugere que esses ciclos de pensamento, esses pêndulos que você falou, eles costumam durar um tempo, né? A geoeconomia lá do começo do século XX não foi só um soluço rápido. Exatamente. Durou mais de uma década, atravessou a Primeira Guerra. Então, o ponto crucial que o artigo deixa não são só as tarifas em si. É uma reordenação mais profunda. É como o poder global, a economia e a segurança nacional estão se entrelaçando de novo. A gente volta àquela ideia do Dálio, a política contaminando os modelos econômicos e a forma de fazer política pública. Então, para a gente fechar essa nossa análise, fica uma provocação baseada no material que a gente discutiu. Se essa geoeconomia é mesmo contagiosa e se esses ciclos históricos são mais longos, que tipo de adaptação inesperada a gente pode ver por aí? Que novas estratégias de anticoerção podem surgir? Ou será que podem aparecer até modelos econômicos regionais totalmente diferentes, enquanto os países tentam navegar essa nova era, onde a arte de governar parece estar cada vez mais ditando as regras do jogo econômico? É algo para a gente continuar observando de perto, com certeza. Muita coisa pode mudar.